Começa de novo. As infecções do trato urinário são uma resposta inflamatória do urotélia a bactérias invasoras. Tem como característica principal a presença de bacteriúria e piúria. Ela é bastante comum no período neonatal, principalmente em meninos, devido às malformações que são mais comuns nos meninos, e na idade adulta, nas mulheres. Nos homens, geralmente com infecções de trato urinário febril associada a sintomas de trato urinário inferior, conferem um diagnóstico de prostatite. Fatores de risco, então, para as infecções pediátricas: fimose, história prévia de infecção, refluxo vésico ureteral, ureterocele, estenose de Jupe, válvula de uretra posterior e bexiga neurogênica são um dos fatores do período neonatal. Nas mulheres, a partir de 16 a 35 anos, tem a ver com o início da vida sexual, e mulheres mais velhas tem a ver com a idade, com a cirurgia ginecológica e com prolapso de bexiga. E nos homens, história de doença prostática, uso de sonda vesical e cirurgia uretral, manipulação prévia. Fisiopatologia, então, na infecção urinária é um desbalanço entre os fatores de virulência e o mecanismo de defesa do hospedeiro. Tem 4 tipos principais de infecção. Uma delas é hematogênica, geralmente em paciente imunossuprimido ou em neonatos. O germe mais comum é Staphylococcus aureus, seguido de Cândida e Mycobacterium tuberculosis. Tem por disseminação linfática pelos vasos linfáticos retais e periuterinos. Pode acontecer por disseminação direta da bactéria também, por conta de algum abscesso intraperitoneal ou alguma fístula vésico-vaginal ou vésico-intestinal. E o tipo mais comum da fisiopatologia é o tipo ascendente, que é da uretra em direção à bexiga e aos rins. E o principal tipo de bactéria é Escherichia coli, em 85% dos casos, seguido de Proteus, Klebsiella, Enterococcus e Staphylococcus. E das nosocomiais também, Escherichia coli, Klebsiella e Enterobacter se destacam. No grupo das gestantes, o streptococo hemolítico do grupo B. Mecanismo de proteção, então, da infecção urinária: a flora bacteriana periuretral e vaginal, por produzir lactobacilos, ajudam a prevenir casos de infecção. A própria urina, o pH, a osmolaridade, fluxo, a glicoproteína de Thom-Horsfall inibe crescimento bacteriano e a adesão da bactéria no urotélio. Os receptores Toll-like também, ativador do sistema imune na superfície vesical. O diagnóstico, então, padrão ouro é urinálise, EAS e urocultura. Mesmo que o paciente tenha um número de leucócitos e bactérias baixo, isso pode dar um diagnóstico falso negativo. Pode ser por início do quadro ou quando a urina está muito diluída. A gente pode lançar mão de alguns fatores para aumentar a acurácia diagnóstica, como limpeza local do local que tu vai colher a urina, retração do prepúcio ou punção suprapúbica. A punção suprapúbica é o que mais tem acurácia diagnóstica. Para piúria e hematúria são sintomas que falam a favor do diagnóstico de infecção urinária, e esterase leucocitária e nitritos. E nos pacientes sintomáticos, a gente considera como positivo uma urocultura com mais de 100 mil colônias. Aqui tem uma tabela mostrando a sensibilidade e especificidade da esterase leucocitária, dos nitritos, e como aumenta a especificidade para 98% quando tu associa esses dois fatores. A própria leucocitúria também e a identificação de bactérias na urina. Os exames de imagem, então, eles são indicados nas infecções complicadas. Todos os casos de homens com infecção urinária são casos complicados, e mulheres com alguns fatores de complicação. Por exemplo, uma obstrução ureteral por cálculos, principalmente cálculo de infecção, suspeita de necrose papilar, uma cirurgia geniturinária prévia que predispõe a infecções,
ausência de resposta ao tratamento medicamentoso, diabetes, doença renal crônica, doença policística também são fatores agravantes e bexiga neurogênica. O primeiro exame de imagem, então, mais simples é o ultrassom. A gente pode usar nos casos de pielonefrite para descartar a obstrução, mas o melhor exame é a tomografia com contraste ou urografia excretora para pacientes febris mais de 72 horas ou que estejam em sepse ou deterioração clínica. Começando pela cistite, então, cistite é o tipo mais comum de infecção urinária. Sintomas incluem disúria, folaciúria, urgência, dor suprapúbica, pode ter hematúria, a febre pode estar presente. Em mulheres, o diagnóstico geralmente é clínico, não precisa de laboratório. A gente coleta a urocultura nas pacientes suspeitos de pielonefrite aguda ou refratários ao tratamento medicamentoso dentro de 4 semanas ou com sintomas atípicos, mulheres gestantes também. Exames de imagem não são recomendados e o tratamento padrão ouro é fosfomicina dose única, 3 gramas, o Monoril ou Traturil, ou nitrofurantoína 100 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Das pielonefrites, então, a pielonefrite aguda, geralmente são os mesmos sintomas de cistite, mais associado à febre e dor lombar. Os exames laboratoriais, urinálises e urocultura são indicados em todos os casos. E é importante diferenciar a pielonefrite obstrutiva da não obstrutiva ou não complicada, né? A não complicada a gente pode tratar com antibiótico via oral, pode ser ciprofloxacino ou levofloxacino, ou o Bactrim, sulfametoxazol, trimetoprim, ou o próprio ceftriaxone. Nas casos complicados, a gente pode usar amoxicilina ou uma cefalosporina de segunda geração, e é obrigatória a drenagem da via urinária com duplo J ou nefrostomia, nos casos obstrutivos. Aqui tem um caso de pielonefrite, uma tomografia. Pielonefrite enfisematose, então, é um tipo de pielonefrite que causa uma infecção necrotizante do sistema coletor, geralmente tem formação de gás no parênquima renal, é uma emergência urológica, está muito relacionada com diabéticos, acomete 6 vezes mais mulheres do que homens, está relacionada com pacientes com insuficiência renal, imunossupressos, casos de obstrução alta ou doença renal policística, casos de pneumatúria pelo acúmulo de gás no sistema coletor. A principal bactéria continua sendo Escherichia coli, seguido de Klebsiella. A maioria dos pacientes com pielonefrite enfisematosa se encontram sépticos, né? Sendo importante hidratação endovenosa e antibiótico de amplo espectro. Aqui tem uma tomografia do corte coronal de uma pielonefrite enfisematosa. A gente faz o diagnóstico com a tomografia e drena nos casos de obstrução. Abscesso renal, então, uma coleção purulenta confinada ao parênquima renal, geralmente por germes gram-negativos de forma ascendente, que causam obstrução do trato urinário. Sintomas geralmente é febre, calafrios, o paciente tem dor abdominal ou no flanco. Diagnóstico também é por tomografia. Nos pacientes estáveis, com abscesso pequeno, menor que 3 a 5 centímetros, a gente pode fazer só antibiótico EV. E nos pacientes maiores que 5 centímetros ou sépticos, a gente tem que drenar. Abscesso perinéfrico, então, é a ruptura do abscesso cortical, que tem uma tomografia demonstrando o abscesso na loja renal ali. Também está relacionado com a diabetes, é um fator importante. Os sintomas são mais insidiosos, o paciente tem os mesmos sintomas de TU relacionado com massa inflã. Febre persistente após 4 semanas de tratamento também levanta suspeita para abscesso perinéfrico. E drenagem precoce nos menores de 3 centímetros. A pionefrose, então, é a dilatação do sistema urinário, a hidronefrose infectada, acaba causando uma destruição supurativa do parênquima renal, com um acúmulo de pus no sistema coletor. O tratamento também é a antibiótico-terapia com drenagem da via urinária.
Pielonefrite xantogranulomatose. Então, é uma infecção grave que resulta em destruição do parênquima renal. A maioria dos casos é unilateral. Nos casos de rim não funcionante, que o rim aumenta de tamanho e é excluso, não tem função aquele rim, está muito relacionado com uropatia obstrutiva, principalmente com cálculo coraliforme. No laudo histopatológico de pielonefrite xantogranulomatosa, a gente enxerga acúmulo de macrófagos carregados de lipídios. Nos exames de imagem, pode mimetizar um carcinoma de células renais. E de sintoma, também, o paciente tem dor em flanco, febre, bacteriúria persistente, e geralmente tem essa história de litíase com cálculo coraliforme. A bactéria, o germe mais prevalente é o Proteus mirabilis e Escherichia coli também. Tomografia, então, a gente olha ali uma massa grande na pelve renal, circundando uma calcificação central. E o tratamento também é antibiótico, suporte clínico e nefrectomia, para o paciente parar de fazer casos de pielonefrite xantogranulomatose. Das prostatites, então, prostatite é a inflamação prostática, é o diagnóstico urológico mais comum em homens menores que 50 anos e é o terceiro diagnóstico mais comum em homens maiores que 50 anos, que só perde para HPV e câncer de próstata. Prostatite é crônica quando ela dura mais de 3 meses. De fatores predisponentes, então, tem os distúrbios miccionais, fimose, sexo anal sem preservativo, epididimites, sondagem vesical ou as causas iatrogênicas, como biópsia de próstata. Prostatite bacteriana aguda, então, início agudo, o paciente tem disúria, mais sintomas de armazenamento e esvaziamento vesical, geralmente com sintomas sistêmicos, como febre, calafrios, mal-estar, vômitos e, em alguns casos, até sepse. Tem como característica ter um toque retal muito doloroso. Na prostatite bacteriana crônica, então, a gente usa o teste de Mersey e de Stamey, o mais comum. São coletadas 4 amostras. A primeira amostra uretral, 10 ml. A segunda, a urina de jato médio, que é a urina da bexiga. Depois a gente coleta uma amostra da secreção após massagem prostática. E a última amostra é a primeira urina após a massagem. O diagnóstico é feito, então, quando tem um aumento de mais de 10 vezes das bactérias nos 2 últimos exames em comparação aos 2 primeiros, que foi após a massagem prostática. O tratamento, então, da prostatite aguda é semelhante a um quadro de infecção urinária complicada, e a crônica a gente preconiza quinolona de 4 a 6 semanas. Tuberculose urogenital é o sítio pulmonar extrapulmonar mais comum, é a via urinária, excetuando-se os linfonodos, geralmente por disseminação hematogênica. Os rins e epidídimos são os mais acometidos em ordem. Pode ter relação com a instilação de BCG intravesical em paciente com câncer de bexiga. Os sintomas geralmente são inespecíficos, como febre, perda de peso, sudorese noturna, que nem os sintomas de tuberculose pulmonar. Até 50% dos casos pode ter disúria e hematúria. O achado laboratorial bastante comum é a piúria estéreo associada à hematúria, mais de 90% dos casos. Da tuberculose renal, então, o rim é o local mais acometido por tuberculose, uma doença progressiva e altamente destrutiva que culmina em destruição do parênquima renal e autonefrectomia, pela formação dos granulomas, que acaba formando cavidades com material necrótico. Pielonefrite, abscesso crônico, necrose papilar e parenquimatose. Da tuberculose ureteral, então, geralmente por descida através dos rins, o granuloma acaba se formando ao longo das paredes do ureter, que forma cicatrizes ou estreitamentos na junção uretero-vesical, causando obstrução ou refluxo. Tuberculose vesical, então, geralmente inicia no ósteo ureteral e causa uma cistite irregular por implante do bacilo. A inflamação crônica acaba causando uma contratura e perda da capacidade da bexiga de contrair
e viscoelástica. Sintomas, então, geralmente disúria, aumento de frequência, dor quando uma capacidade vesical atinge 100 ml. Tuberculose de epidídimo, testículos e escroto. O epidídimo é o segundo local mais acometido pela tuberculose. Pode ser bilateral em 34% dos casos. Os granulomas acabam causando ulceração da pele, que pode acabar fistulizando. Nos testículos, o granuloma substitui o tecido normal por fibrose e pode mimetizar um tumor. Da próstata e vesículas seminais, então, geralmente é hematogênica ou urinária. Lesões periféricas com preservação da uretra. E, quando atinge as vesículas seminais, pode causar infertilidade por azoospermia ou oligospermia. Tuberculose do pênis e uretra, então, são os mais raramente acometidos, do pênis e a uretra. Infecção da próstata e fístulas uretroescrotais. Lesões ulceradas se espalham para todo o tecido cavernoso. De exames complementares, então, o padrão ouro é a cultura de urina. A gente pode usar PCR, então tem uma alta sensibilidade, chega a 90%. Na análise histopatológica da tuberculose, a gente vê os granulomas caseosos. Podemos usar também o PPD, o teste tuberculínico, apesar de não ser muito bom, porque não diferencia a tuberculose ativa da latente. A urografia excretora é o padrão ouro na tuberculose renal inicial. E o exame mais sensível é a tomografia, então, vai mostrar calcificações e a extensão da doença, se tem doença linfonodal associada, se tem abscesso. Tratamento, então, é o RHZE, o mesmo tratamento para tuberculose pulmonar, a gente usa por 6 meses. O tratamento cirúrgico vai depender do grau de acometimento e do local de acometimento. Se a gente vai precisar fazer uma drenagem para desobstrução, geralmente com duplo J ou nefrostomia nos casos que o paciente está séptico ou nos casos de uremia. Nefrectomia total nos casos de rim não funcionante e tuberculose recorrente, ou um rim não funcionante e quando tem hipertensão resistente. Fournier, então. Gangrena de Fournier é uma infecção polimicrobiana de tecidos moles do períneo, da região perianal e genitália. Como fatores de risco, então, diabetes, trauma, parafimose, infecções periretais, perianais ou cirurgias prévias. Quando acomete a genitália, então, ela progride da fáscia de Buck para a fáscia de Dartus. Geralmente tem uma celulite adjacente à porta de entrada. Edema e crepitação são bastante comuns e pode evoluir para uma gangrena extensa rapidamente se não for tratada. Muitos pacientes acabam sépticos por causa da gangrena de Fournier. Tratamento, então, o pilar é o desbridamento cirúrgico associado à antibiótico terapia de amplo espectro e hidratação. É importante deixar a ferida aberta para drenagem. Nos casos de perfuração de reto e cólon, a gente pode lançar mão de colostomia. Hematúria, então, hematúria é um sintoma urinário bastante comum. A gente classifica conforme a fase do jato urinário em inicial, terminal e total. Inicial, geralmente, quando a hematúria vem da uretra. Terminal, trígono vesical, colo da bexiga ou da próstata. E total, fala a favor de hematúria da bexiga ou do trato urinário alto. Na microscopia, então, a gente pode ver cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário, geralmente sugerindo uma fonte renal do sangramento. Classificamos a hematúria macroscópica quando a gente vê a olho nu e microscópico quando tem mais de 3 células vermelhas por campo de grande aumento. Hematúria de alto risco, então, pacientes com idade maior que 60 anos, ou tabagismo maior que 30 maços ano, ou mais do que 25 eritrócitos no IAS, ou casos de hematúria macroscópica, a gente classifica como alto risco. Risco moderado, mulher de 50 a 59 e homem acima dos 40 a 59 anos, quando tabagismo é de 10 a 30 maços ano e eritrócitos de 11 a 25 no IAS. E baixo risco, então, quando é abaixo de 50 anos em mulher,
abaixo de 40 em homem, ou se o paciente não tem história de tabagismo ou menos de 10 maços ano. E nos eritrócitos, 3 a 10 no EAS. Quando tem hematura de alto e médio risco, a gente tem que investigar. E nos de baixo risco, a gente avalia a investigação conforme a persistência da hematura. Se for uma causa benigna, como infecção de trato urinário, a gente coleta um novo EAS após a resolução do quadro. Os exames, então, urinálise e urocultura. A cistoscopia diagnóstica, o padrão ouro para trato urinário baixo, de avaliar a bexiga. O diagnóstico diferencial HPB, litíase vesical ou tumor de bexiga. E a urotomografia, tomografia com contraste, para a gente avaliar o trato alto, como cálculos, tumores, processos infecciosos. É isso, bibliografia. Só tem questão?